Eu rezando, uma das coisas que Deus colocou no meu coração para falar no dia de hoje foi em relação ao silêncio de Deus. A gente sempre escuta nesse Sábado Santo aquela homilia antiga que é tradicional da igreja, de falar de Jesus descendo à mansão dos mortos e trazendo Adão para si. E eu tava com isso na cabeça, mas eu fui rezar, né? Eu disse, não, claro que a gente vai falar um pouquinho sobre a salvação, né? Sobre a descida de Jesus à mansão dos mortos, mas me veio muito à mente quando eu rezava e eu sentia que era uma inspiração de Deus, que esse desejo de falar sobre o silêncio de Deus, porque hoje o cardeal Dolan, né, que é o arcebispo cardeal de Nova York, e todos os dias ele faz uma pequena meditação sobre a quaresma. E hoje ele falou uma coisa que me marcou muito, né, e eu senti como uma confirmação de Deus para falar sobre isso. O cardeal Dolan falava que a nossa vida é um eterno sábado santo. Nós estamos sempre entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. A nossa vida inteira, ela é esse desenrolar entre o sofrimento que é próprio da nossa vida, entre o mistério da cruz que é maior do que nós e que nós não compreendemos, e essa enorme esperança da ressurreição de Jesus que há de vir amanhã. Né? É esse reino de Deus que manifesta sempre no já, mas não ainda. O reino de Deus está próximo, né? Dizia Jesus. O reino de Deus está próximo. Quando Jesus fala isso em português, a gente tem sempre a impressão, porque na língua portuguesa a gente tem esse próximo no sentido também de tempo. Vai já chegar. Mas, numa das traduções em inglês, se não me engano, na New American Bible, eu achei muito engraçado, porque falava que o reino de Deus está at hand. Quer dizer, está próximo, ele está próximo no sentido físico. Né? O reino de Deus se aproxima, está perto de nós no sentido físico. Né? Jesus é o reino de Deus se manifestando concretamente. E aí nós temos o grande mistério do Sábado Santo, que é, nós não temos mais Jesus fisicamente. Né? Jesus sofreu o mistério da sua paixão ontem, né? Ele acabou de sofrer o mistério da sua paixão, e nós ainda temos aquele gosto amargo da paixão de Jesus no nosso ser, mas Jesus não ressuscitou ainda. O que resta para nós? A única coisa que nos resta é a esperança. É a única coisa que Deus nos dá no dia de hoje é a esperança. E graças a Deus nós não celebramos o Sábado Santo da mesma forma que nós celebramos que os discípulos viveram, que Nossa Senhora viveu. Eu imagino que para os discípulos viver o Sábado Santo foi muito mais difícil que para nós hoje, porque nós hoje temos a certeza da ressurreição. E os discípulos, eles só tinham a esperança da ressurreição. Hoje é muito difícil a gente dizer que os discípulos perderam a esperança. Né? Eles sofreram, eles choraram, eles se decepcionaram com o Senhor. Mas é muito difícil saber se realmente eles perderam a esperança. Né? Hoje a gente viu, há pouco tempo foi lançado um estudo que falava sobre a certeza da ressurreição nos tempos de Jesus. Né? Eu não sei se vocês souberam desse estudo, que acharam uma pedra, né? Acharam manuscritos de um outro Jesus, né? Que Jesus, vocês sabem, era um nome muito comum naquela época, de um outro Jesus que também tinha morrido, e que os discípulos desse outro Jesus também tinham esperança na ressurreição desse Jesus. Só que esse Jesus aí não ressuscitou. Então, se fala muito que naquela época de Jesus, né, existia uma esperança muito grande, uma certeza de que se aquele ali ressuscitasse, é porque ele realmente era o escolhido, o Messias, né, o ungido. E os discípulos, eles tinham testemunhado a morte de Jesus. Então eu acredito que entre os discípulos também havia
aquele medo e aquele sentimento de ressurreição, de não, ele há de ressuscitar, porque não foi em vão, não é vã a nossa esperança. Então existia na época também os discípulos uma esperança, mas na esperança dos discípulos ainda era uma esperança de será. A nossa esperança é uma esperança certa, Jesus há de ressuscitar. E falando de esperança, né, que é a única coisa que nós temos na nossa vida, eu me lembro de várias passagens. Eu fiz um estudo há um tempo atrás das passagens, porque me vinha muita dúvida, porque é o seguinte, hoje nós rezamos o credo dizendo Jesus ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Mas eu não sei se vocês já pararam para pensar, no Antigo Testamento não se fala nenhuma vez que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Vocês já prestaram atenção nisso? Nas Escrituras, o que os discípulos falam é que nas Escrituras não fala de ressurreição ao terceiro dia. Ninguém ressuscitou ao terceiro dia nas Escrituras antes de Jesus. E quando os apóstolos começaram a professar a fé dos Atos dos Apóstolos, ressuscitou ao terceiro dia, os evangelhos ainda não tinham sido tomados como palavra de vida, assim, palavra revelada. Os evangelhos ainda eram relatos dos discípulos sobre a vida de Jesus. Então, o fato de Jesus dizer que ia ressuscitar não era considerado ainda as Escrituras, né, como hoje a gente considera as Escrituras. E aí eu fiquei me perguntando, sim, mas como assim conforme as Escrituras? E aí eu fiz um estudo mais aprofundado, eu estou olhando aqui no meu computador, eu fiz um estudo sobre os 3 dias, né? Todas as vezes que é citado os 3 dias nas Escrituras. E eu achei tanta coisa que eu fiquei impressionado. Porque os 3 dias nas Escrituras, eles são muito, mas muito relacionados à esperança e à salvação de Deus que acontece após 3 dias. Olha que coisa interessante. A gente tem após 3 dias, eu vou tentar seguir a ordem, assim, eu fiz uma lista, eu vou tentar seguir na ordem cronológica. Quem quiser anotar, vai anotando assim rapidinho, mas depois eu posso passar para vocês. 3 dias de caminhada antes de Abraão sacrificar Isaac. Abraão tomou Isaac, o jumentinho, a oferenda e o fogo, e andou 3 dias. Durante 3 dias, Abraão estava angustiado porque ele achava que ia sacrificar Isaac. E durante 3 dias, Abraão se angustiou. E no terceiro dia, Deus se manifestou, né? O anjo apareceu e ele poupou a vida de Isaac. Diferentemente de Jesus, que o Filho de Deus, o único Filho de Deus, foi sacrificado, mas o filho de Isaac, o filho de Abraão, foi salvo. 3 dias também, 3 dias de caminhada para Moisés oferecer um sacrifício no deserto. É interessante também perceber essa questão, né? Vai e anda 3 dias, né? A questão do êxodo, ele falava, né, o Moisés pediu para o faraó andar 3 dias no deserto para oferecer o sacrifício. Mais 3 dias que os irmãos de José ficaram na prisão, né? Não foi na ordem, Gênesis veio depois, mas enfim. 3 dias os irmãos de José ficaram na prisão até José, né, se manifestar como o irmão deles. Assim, eu não estou falando as passagens. A passagem de Abraão é Gênesis 22, de 1 a 4. Se alguém quiser anotar, né? Gênesis 22, de 1 a 4 é a passagem de Abraão andando 3 dias no deserto. Depois, Êxodo 3, 18. É os 3 dias de caminhada no deserto para que Moisés se apresente. E aí, os irmãos de José ficaram presos durante 3 dias. É Gênesis 42, 18. Tá muito rápido, tá dando? Beleza. Que mais? 3 dias Deus se manifestou para 3 dias Deus se manifestou para Moisés no Sinai. Êxodo 19, 11. Né? 3 dias houve, né, trovões e sons de trombeta no Sinai.
Essa passagem eu anotei já faz muito tempo e eu não conferi agora antes da pregação, mas anotem aí também. Como? Não, tá, eu pensei que alguém tinha falado comigo. Então, Josué 9:16, ele fala que 3 dias Josué, né, pediu misericórdia a Deus, pediu misericórdia para o povo. O som de vocês falhou, vocês ainda estão aí? Pronto. Tá bom. Não, mas aí. Não, mas eu prefiro. Pelo menos eu tenho algum feedback. Botar no mudo aí eu fico. Eu fico perdido. Vamos lá. Aí tem um que é mais ou menos 3 dias, mas mesmo assim é interessante. Foi Saul, deixou a casa dos seus pais e ele se encontrou com o profeta, se não me engano foi Samuel que ungiu. De qualquer forma é no livro de Samuel. Eu não tenho essa passagem anotada. Eu tenho 3 dias. Essa foi interessante também. Não é uma passagem de salvação, mas é uma passagem de peste. Mas é interessante como é colocada. Davi, o profeta chega para Davi e diz: o que é que você prefere? Você prefere estar nas mãos dos inimigos ou você quer 3 dias de praga, né, de peste sobre a terra? E aí Davi diz: eu prefiro estar 3 dias na mão do Senhor, né? Então, segundo Samuel 24:13. E aí 3 dias também para a cura de Ezequias, né, segundo Reis 20, versículo 5. 3 dias de oração. Esté passou 3 dias de oração antes de intervir, né, contra os perseguidores e salvar o povo que estava sediado. Isso aí, Esther número 5. Também outros 3 dias que faltou foram 3 dias de Jonas dentro da baleia, e 3 dias que Noé dizia, né? Mais 3 dias. Não, era 40 dias não, era 3 dias Jonas falou. Alguém me ajude aí que eu realmente agora me esqueci. Jonas falava, mais 3 dias e a cidade vai ser destruída. Eu acho que é mais 40 dias a cidade vai ser destruída, não foi? Pois é. Mas Jonas passou 3 dias dentro da baleia, ou do peixe, como diz. E aí eu queria pegar para vocês, por último, a palavra. Aí eu queria que todo mundo pegasse a sua Bíblia em Oséias 6. Oséias 6, versículo de 1 a 3. E eu acho que essa passagem é uma das mais fortes de esperança da ressurreição. Oséias 6, versículo 1. Ele diz assim: vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, ele nos curará. Ele causou a ferida, ele a pensará. Dar-nos-á de novo a vida em 2 dias. Ao terceiro dia, levantar-nos-á e viveremos em sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como da aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Essa passagem, eu acredito que os apóstolos deviam estar pensando nessa daqui, quando falou que ele ressuscitará no terceiro dia. Porque ela realmente é muito forte, né? Ela fala da nossa ressurreição. Isso eu acho muito fantástico, porque, como diz São Paulo, uma vez mortos pelo batismo, ressuscitamos com ele. E essa passagem ela vai falar exatamente disso. Ela vai falar: ele nos feriu, ele nos curará, né? Ao terceiro dia levantar-nos-á e viveremos em sua presença. É a presença do Senhor que transforma todas as coisas, e é a ressurreição do Senhor que nos ressuscita também. Então, o Senhor nos chama hoje, nesse sábado santo, a viver um dia de esperança. Um dia de esperança, mas não simplesmente uma esperança
de o que será que vai acontecer, mas uma esperança, eu sei que o meu Redentor está vivo, como dizia Jó. O Senhor nos chama nesse sábado santo a viver uma esperança como essa de Oséias. Ele nos feriu, ele há de nos curar. Ele causou a ferida, ele pensará. A nossa esperança de sábado santo é uma esperança cheia de alegria da ressurreição. Nós meditamos a Sexta-feira Santa, sempre, é lógico que é um dia de pesar, um dia que nós vamos repensar as chagas e por suas chagas nós fomos curados. E nós devemos viver também a Sexta-feira Santa como um profundo momento de arrependimento, de olhar para nós mesmos e para os nossos pecados, na certeza de que nós pecamos e que nós merecemos a morte. E que o pecado que pesava sobre nós, ele tomou sobre ele, sem nenhuma dúvida. Mas também numa certeza muito grande da ressurreição do Senhor. Toda a nossa vida e a nossa vivência é uma vivência de esperança. E hoje, mais do que nunca, nós devemos aprender com o Sábado Santo a voltar os nossos olhos para a esperança. Eu estou repetindo muito isso, mas assim, o que é a esperança? O que é a virtude teologal da esperança? A virtude teologal da esperança é uma virtude, como o próprio nome diz, teologal. Ela fala de Deus porque ela vem de Deus e ela volta para Deus. As três virtudes teologais, elas têm a fonte em Deus mesmo, e elas têm a origem em Deus mesmo, e elas se remetem a Deus mesmo. A fonte da minha esperança é Deus. E a minha esperança, ela remete novamente a Deus. Essa é a virtude teologal da esperança. E como é que a virtude teologal da esperança ela funciona? A virtude teologal da esperança, ela tem a origem em Deus e ela se enraiza na minha memória. E é a partir da minha memória, buscando forças na minha memória, que a minha esperança vai se encher. Por isso que eu trouxe para vocês todas essas passagens do Antigo Testamento, onde se fala da certeza da ressurreição. Hoje, mais do que nunca, assim, eu estou trazendo uma memória bíblica dos 3 dias, para assim, a gente entrar como é que os apóstolos, como é que os discípulos viveram essa esperança dos 3 dias, né? Porque no terceiro dia o Senhor há de ressuscitar, né? Eu esqueci até de falar do terceiro dia de Jericó. Também os espiões ficaram 3 dias em Jericó, depois foram salvos lá de Jericó. Mas enfim, olhar para trás e ver Deus costuma salvar no terceiro dia. No terceiro dia nós encontramos salvação. No terceiro dia Deus se manifesta poderosamente. Né? E hoje, aí porque eu sei, porque eu vi Deus se manifestando poderosamente no que passou, eu sei que Deus há de manifestar-se poderosamente no que há de vir. É isso que nós vivemos na Vigília Pascal. Hoje nós vamos, eu acredito que é em Toronto também, a gente vai viver a Vigília Pascal, a gente vai procurar aquela solenidade com as 7 leituras do Antigo Testamento, né, com a leitura do Novo Testamento e o Evangelho da Ressurreição. Por que tem as 7 leituras? É exatamente para que a gente reveja a história da salvação, né? A leitura da criação do mundo, do pecado de Adão, de Noé, da passagem pelo Mar Vermelho, né, a passagem dos ossos secos, e a gente vai vendo através de todas as leituras Deus se manifestando de maneira poderosa através da história da salvação, para culminar com a morte e a ressurreição do Senhor, que é a salvação por excelência. Então, no dia do sábado é um dia de silêncio, porque o Senhor está morto. É um dia também de encher o nosso coração de esperança, porque mesmo que nós não estejamos vendo, no plano espiritual Deus está indo no mais profundo do nosso coração e nos salvando. Lá na profundidade da nossa morte, Deus está nos salvando. E aí hoje, né, olhando para trás, porque Deus interviu, enchendo a nossa memória da salvação de Deus, a nossa esperança está cheia e se volta
para o Senhor, porque o Senhor há de se manifestar no futuro. Vamos fazer um momento de partilha, vamos partilhar de 2 em 2, até o que a gente falou até agora, para a gente passar por um segundo momento. Enquanto isso, eu fico aqui esperando. Então, vamos voltando aqui. Então, a gente percebendo isso, que a misericórdia de Deus já agiu, porque ela agiu, ela agirá. Como a minha esperança, ela é baseada na minha memória. É muito bom para a minha vida espiritual, aí eu vou partir para uma coisa mais concreta realmente das nossas vidas. Na nossa vida espiritual é fundamental que a gente guarde essa memória bíblica. O que é a memória bíblica? Essa memória, como eu tenho feito, como eu fiz mais ou menos com vocês, é guardar sempre os feitos de Deus na minha vida. Eu estar sempre voltando às grandes intervenções de Deus na minha vida. Não deixar que as intervenções e que a ação de Deus e que a experiência de Deus, ela desapareça da minha vida. Eu preciso estar sempre alimentando a minha memória, porque a minha memória é aquilo que vai dar força à minha esperança. O grande perigo da nossa vida, na nossa vida espiritual, é a gente esquecer aquilo que Deus já fez. Porque o que acontece? Dentro da nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual ela é feita de morte e de ressurreição. E nós vivemos constantemente, como dizia o cardeal Dolan, nós vivemos constantemente no Sábado Santo. Nós vivemos constantemente meditando sobre o sofrimento da nossa vida, meditando sobre as cruzes que nós portamos a cada dia, cheios de esperança na ressurreição. Seja ela uma ressurreição concreta que eu vou viver aqui na minha vida, uma manifestação das promessas de Deus, né? Seja a realização de uma promessa de Deus concreta na minha vida, por exemplo, né, a promessa de um filho, a promessa de um emprego, ou uma ação muito concreta de Deus que eu gostaria, uma cura de Deus na minha vida, seja a grande ressurreição, a ressurreição final, a promessa final de Deus na nossa vida, que é a promessa do céu. Então, na nossa vida, nós precisamos estar sempre trazendo em mente trazendo a nossa memória à tona, né? Assim, trazendo a nossa memória de volta, porque se a gente esquecer dos feitos de Deus, nós temos a tendência de ficar somente na cruz. E aí, quando a gente começa a olhar só para o momento presente, sem olhar para o passado, a gente vai fazer igual a Pedro. Não, eu não conheço esse homem. A gente vai tender a negar a Jesus crucificado. Porque foi um choque muito grande. Num dia, Jesus estava sendo aclamado por todo mundo, no outro dia, Jesus estava preso. Os discípulos, nem os próprios discípulos, na hora da ceia, estavam se tocando que ali era a última ceia. Porque Jesus deu várias dicas, mas se não me engano é o Evangelho de João, que fala que quando Judas saiu para trair Jesus, ninguém se tocou que Judas estava saindo para trair Jesus, né? Jesus tinha dito assim: um de vocês vai me trair, mas ninguém se tocou que aquela traição que Jesus estava anunciando era ali, naquela hora, naquela noite. Imagina se Pedro tivesse sabido, ele tinha corrido para pegar o Judas, mas na hora eles achavam, até porque diz, né, eles achavam que Judas ia comprar alguma coisa, né? Na hora, Jesus disse: um de vocês vai me trair. Aí Pedro fez um sinal para João, depois vocês pegam essa passagem. Pedro fez um sinal para João e disse: pergunta aí quem é. Aí João se encostou no peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Aí Jesus disse: é aquele que eu entregar o pedaço de pão. Aí Jesus molha o pedaço de pão e entrega para Judas, e Judas come. Quem foi que entendeu que era Judas? Pedro e João. Porque Pedro mandou João perguntar e João perguntou. Então, só quem sabia eram os dois. Mas eles não se tocaram que era naquela hora. Aí o que acontece? Jesus estava lá, celebrando com os discípulos, falando coisas que eles não estavam entendendo, se bem que assim, a passagem do lava-pés era mais compreensível, porque Jesus já tinha dado outras mensagens
como ser uma criancinha e tudo mais. Mas isso é o meu corpo já estava um pouquinho além da compreensão deles. Jesus estava ali algo totalmente novo, porque a Páscoa sempre foi celebrada na sexta noite para o sábado. Jesus estava celebrando na quinta noite. Os discípulos estavam, o que é que está acontecendo aqui, meio sem saber. E de repente, naquela mesma noite, Jesus está preso. Na sexta de manhã, Jesus está flagelado. E sexta, meio-dia, Jesus está crucificado. Foi tudo muito rápido. Né? De repente estava tudo bem e num segundo acabou tudo. E o que acontece na nossa vida? Às vezes o nosso momento, assim, se a gente esqueceu do que aconteceu ontem, né, de que Jesus estava lavando o meu pé ontem e agora ele está aí crucificado, a gente acaba se detendo só na cruz, e aí pode gerar, como aconteceu com os discípulos, o desespero. Eu digo, eu não conheço esse homem, esse aí não. Eu conheço aquele que entrou em Jerusalém aclamado por todo mundo. Eu conheço aquele que ressuscitou o Lázaro, mas esse daí, eu não conheço esse aí não. E aí a gente começa a se deixar envolver pelaquela situação de cruz na nossa vida, ao ponto de sair correndo, de fugir. Todo mundo fugiu. Né? Quem ficou aos pés de Jesus foi João e a mãe, e Maria Madalena. Porque todo mundo entrou naquela coisa de que assim, viveu aquela situação como se aquela fosse a única situação possível. E esqueceu de tudo que já tinha acontecido. E esquecendo de tudo que aconteceu, acabou a esperança. Porque a esperança não remeteu para o futuro. Não se remeteu para aquela lembrança bíblica de que Deus se manifesta ao terceiro dia. Só que na nossa vida espiritual, às vezes também não é assim, né? Eu fico me lembrando das noites escuras na nossa vida. E a gente precisa perder um pouco do medo desse nome noite escura. Às vezes a gente cai em duas tendências, achar que nada é noite escura ou que tudo é noite escura. Mas a noite escura é algo próprio da nossa vida. A noite escura é algo que Deus se utiliza na nossa vida para nos purificar. Para a gente aprender que nem tudo na nossa vida é do jeito que nós queremos que seja. E a noite escura é algo muito pedagógico de Deus. A nossa vida é feita de morte e ressurreição, e a noite escura é esse tempo de morte. E nesses tempos de noite escura, muitas vezes nós temos a tendência de esquecer tudo que Deus já fez e perder a esperança de que Deus há de fazer. Algumas noites escuras elas demoram mais e outras menos. E aí entra em jogo uma grande sabedoria da nossa vida de saber esperar. Né? Os discípulos e Nossa Senhora esperaram durante um dia. E a noite escura deles também, durante 3 dias, né? E a noite escura deles também foi a noite escura mais escura que eu acho que poderia ter acontecido. Né? Mas a nossa noite, às vezes, ela pode demorar mais. Né? E às vezes nós passamos por anos de noite escura. Né? Madre Teresa de Calcutá passou 50 anos de noite escura. É muito tempo, é muito sofrimento, eu imagino. Né? O Padre Pio passou por uns bons 30 anos de noite escura. Mas eu acredito que nós não somos santos como eles, o Senhor tem mais pena de nós. Mas o Senhor já me fez passar por uma noite escura de alguns anos, de 4 anos. E durante 4 anos, a única coisa que eu tinha é a esperança de que Deus ia se manifestar de alguma forma. Deus há de se manifestar de alguma forma. E várias vezes eu esperei, por exemplo, na Semana Santa, imaginando que o domingo da ressurreição, não, nesse domingo vai ser. E muitas vezes aquele domingo da ressurreição não foi, né? E durante 4 anos não foi no domingo da ressurreição que Deus se manifestou. Mas a grande chave para esse tempo de noite escura também é essa certeza e essa esperança de que Deus há de se manifestar. Que não vai ser no meu tempo, mas no tempo dele. Então, assim, eu acredito que eu queria passar por concreto da nossa vida que muitas vezes Deus nos permite passar por momentos de sofrimento. Seja ele noite escura ou não, às vezes não são noites escuras, mas às vezes Deus nos faz passar momentos onde nós temos dificuldade, né? Falando de quem está num país estrangeiro, agora eu estou no Brasil, mas eu moro na Áustria. De quem está num país estrangeiro para quem está num país estrangeiro. Às vezes esse tempo de adaptação, ele é um momento de sofrimento muito grande.
né? Até você se adaptar com a língua, até você se adaptar com a cultura, até você entender a cultura diferente, até você se habituar com esse novo ambiente, é um tempo de sofrimento. Você acaba você não, muitas vezes não aceita a cultura, não entende a cultura, muitas vezes você acha que eles que estão errados e você que é o certo. E esse tempo, ele também faz parte, esse tempo de sofrimento, de saber que, não, dentro das promessas de Deus, as promessas de Deus vão de se cumprir. Né? Eu falo por mim, tenho uma grande dificuldade de aprender alemão, acho que uma das grandes humilhações da minha vida está sendo aprender alemão. Porque eu aprendi inglês tão rápido, aprendi francês tão rápido, e alemão já estou há 1 ano e meio na Áustria e ainda não consigo me adaptar, ainda tenho dificuldade de falar, ainda tenho dificuldade de tudo. As coisas mais simples do mundo se tornam dificuldades, né? Às vezes, para você ir comprar um pão ali na esquina, você tem que ensaiar 10 vezes como é que você vai dizer aquilo, porque, né, é complicado, né? Assim, eu sei porque já estou na minha 5ª língua estrangeira. Mas nunca foi tão difícil na minha vida. E Deus está usando essa humilhação também, eu acredito, para me fazer crescer na humildade, né? Fazer crescer. Né? O cadinho da humilhação faz parte também. Mas eu sei também que disso Deus há de tirar algo muito bom. Né? Eu queria, né, finalizar com a grande esperança cristã. Qual é a grande esperança cristã? A grande esperança cristã é que de tudo Deus pode tirar um bem. Esse é um dos maiores temas e uma das coisas que eu mais gosto de falar e uma das coisas que eu mais gosto de pregar. É que de tudo Deus pode tirar um bem. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Mesmo daquilo que a gente pode achar que é a pior coisa que pode ter acontecido na nossa vida, Deus há de tirar um bem disso. Meus irmãos, da morte de Jesus na cruz, Deus tirou a salvação de toda a humanidade. A pior coisa que a humanidade poderia ter feito com Jesus seria matá-lo, e mataram numa cruz. E qual foi a retribuição que Deus Pai nos deu? A retribuição que Deus Pai nos deu foi a salvação de toda a humanidade. O céu se abriu para nós. Meus irmãos, não há nada nessa vida, que Deus não tenha o poder de tirar algum bem. Nós, como seres humanos, temos a tendência de ser muito imediatista. A gente às vezes quer que Deus se manifeste agora. Às vezes a gente quer que Deus se manifeste na nossa hora, no nosso tempo. Mas Deus, Ele tem o tempo dele. E das piores coisas, mesmo aquilo que não era vontade de Deus, mesmo aquilo que a gente acredita que a gente pecou, que a gente fugiu, que a gente negou a Deus, mesmo disso, Deus tem o poder de tirar algum bem. De novo, né? Se Deus tirou, se o Pai das misericórdias, da morte de Jesus na cruz, retirou o maior bem que a humanidade poderia receber, que é a ressurreição de Jesus, que é a nossa ressurreição e a nossa união com a carne ressuscitada de Jesus no céu, imagina as pequenas coisas. Às vezes a gente foge, às vezes a gente foge da vontade de Deus, né? Muitas vezes na comunidade o Senhor nos convida a fazer renúncias, o Senhor nos convida a fazer sacrifícios, e muitas vezes a gente foge, e às vezes a gente acha que foi infiel e aquilo a gente não vai ter como se escapar daquilo. Gente, até da morte de até da morte de Jesus Deus tirou um bem. Não, eu não sei, eu discerni bem o meu estado de vida. Até disso Deus pode tirar um bem. Mas eu fui infiel, mas eu não vivo bem a vocação. Meu irmão, Deus já sabia que nós pecaríamos, mesmo depois de nos ter escolhido. Deus já sabia, e mesmo assim Ele nos escolheu. A gente precisa entender que Deus nos escolheu com os nossos pecados, não apesar dos nossos pecados. Deus já sabia tudo que nós iríamos fazer, todos os sims e nãos, mas mesmo assim Deus nos escolheu. Jesus morreu e ressuscitou por nós. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não engana.
porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Essa passagem é uma das passagens mais caras ao meu coração. A esperança não engana. Tem um padre da igreja que disse que mesmo que Deus não tivesse criado o céu, ele o teria criado só para não decepcionar a nossa esperança. Se o céu não existisse, Deus criaria o céu só para não decepcionar a nossa esperança. Só para não nos desapontar. Então, essa é a certeza e essa é a mensagem que eu queria deixar nesse sábado santo, que eu sinto que é a palavra de Deus para nós. A esperança não engana. Enchemos o nosso coração mais uma vez da memória daquilo que Deus agiu. E cheios de memória, cheios da memória do que Deus já fez, enchemos o nosso coração de esperança porque Deus há de fazer. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. Rezem por mim. Amém.